Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje, então, dando início às nossas comemorações da Páscoa, vamos entender um pouco a respeito desse evento que nós temos no nosso calendário litúrgico. O calendário cristão tem o evento da Páscoa que nós temos todo ano, e são 40 dias depois do Carnaval, e vamos entender por que a Páscoa? Como começou? Quando começou a Páscoa? Vamos, para quem sabe, vamos relembrar um pouco, e para quem tem essa dúvida ou nunca pesquisou, vamos entender, saber. Então, primeiramente, nós vamos lembrar do dia de hoje. O que é comemorado hoje, na sexta-feira? Hoje é a sexta-feira da Paixão. Nossa, Daniel, mas por quê? Então eu vou ter que sair namorando todo mundo? Não, não é isso. É outra paixão. É a paixão que Cristo teve pela minha e pela sua vida. Porque segundo os evangelhos nos narram, e segundo entendemos, na sexta-feira foi quando Cristo ele sofreu todo o martírio e foi morto. Foi na sexta. Ele foi ressurreto, ressuscitou no domingo, mas tudo começou na sexta, quando ele foi entregue, passou pela tortura, pela morte de cruz e ressuscitou no domingo. Então hoje nós comemoramos a sexta-feira da Paixão. É uma lembrança, uma comemoração pela entrega de Cristo realmente por nós, entendeu? Ele se entregou por nós, e isso foi amor completo. Ele se entregou por mim, por você, por todo mundo, e é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós temos o pecado perdoado, é por isso que tudo que os judeus faziam, matando o animal para remissão de pecados ou para qualquer outra coisa, nós não precisamos fazer, porque o nosso Cordeiro que não tinha pecado, ele se sacrificou, ele foi à cruz por mim e por você. Mas, Daniel, da onde vem a Páscoa? Por que Cristo foi morto na sexta? A liderança da época, a liderança judaica da época de Jesus, estava perseguindo ele para matar ele. Porque eles achavam que Jesus estava blasfemando ao falar que era filho de Deus. E ele estava revelando as coisas que fariseus, saduceus faziam de errado. Isso estava incomodando eles. Estava incomodando, e eles foram matar Cristo. Porém, o que eles falaram era não fazer isso na Páscoa. Tinha que fazer um pouco antes, porque senão ia atrapalhar o ritual deles, a comemoração deles. Ou seja, a Páscoa já existia então. Mas então da onde vem a Páscoa? Nós comemoramos a Páscoa com essa simbologia, porque nós vemos a Páscoa depois de Cristo. Mas existiu mas existiu uma Páscoa antes de Cristo. Se nós lemos, então vamos ler o que a Bíblia diz em Êxodo. Vamos abrir em Êxodo 12. Nós leremos dois versículos, o 21 e o 23. Eu vou pular o 22. Êxodo 12, o 21 e o 23. Vamos ler rapidamente. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Então a Páscoa, Deus ordenou a Moisés que começasse a Páscoa, que comemorasse a Páscoa a partir da 10ª praga, a partir quando eles foram libertos do Egito, libertos da escravidão. Então foi ali que começou a Páscoa. Então se você ler Êxodo, no capítulo 12, você vai entender toda a forma que eles faziam para comemorar a Páscoa. Então erva amarga, enfim, tudo que a tradição traz para eles fazerem. E começou ali. Depois dali, todos os anos eles comemoravam a Páscoa naquela data. Aí era o mês deles, tudo que eles tinham
logo quando chegou em Jesus, eles comemoravam a Páscoa e a morte de Jesus foi antes para não tumultuar a Páscoa deles. Então era a festa dos pães asmos, eles só comiam os pães asmos. Então tem tudo a tradição que envolvia eles. Nós comemoramos a Páscoa a partir de Cristo, porque ali, antes de começar, antes de ter o início da festança deles, até o final da festança, que é domingo, foi quando foi o sacrifício de Cristo por nós, sacrifício e ressurreição. É por isso que nós comemoramos a Páscoa e consideramos a Páscoa cristã, não a mesma Páscoa que eles celebravam. Em Mateus 26, o segundo verso, Mateus 26, verso 2, diz assim: Sabeis, daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Isso foi uma fala de Jesus. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele iria ser entregue. Gente, vamos lembrar como que eles consideravam o dia. Não era como o nosso. Então, a sexta-feira, ela tem início na quinta-feira, depois do pôr do sol. Então, quando o sol se põe na quinta, já começa a sexta para eles. Então, foi nesse momento que Jesus foi entregue. Foi nessa quinta-feira à noite, para a gente, que Jesus chamou os discípulos para orarem, orou no Getsêmani, fez a ceia. Se nós lemos o capítulo 26 de Mateus, vai ter todo o relato de como foi, como precedeu, como teve a Páscoa, como eles iriam comemorar. No domingo passado, foi considerado pelo calendário cristão o domingo de Ramos. Por que domingo de Ramos? Porque foi quando Jesus pediu a 2 discípulos seus para buscarem o jumentinho, e ele montou no jumento e entrou em Jerusalém e foi jogado ramos para ele. Então, isso tudo é simbologia. Então, domingo passado, agora sexta-feira, é comemorada a Sexta da Paixão, e Mateus 26 vai trazer todo esse relato de como foi esse dia para Jesus. Lembrando que a sexta-feira deles começa na quinta-noite. Então foi quando. E aí a quinta-feira ele passou a madrugada sendo açoitado. Se não estava sendo açoitado, ele estava preso. Mas enfim, ele passou o dia todo. Então aí na sexta de manhã, que pra gente também é sexta de manhã, né? Aí foi quando ele foi levado a Pilatos, e aconteceu todo o julgamento, e um pouco antes, mais ou menos da hora do almoço, talvez, foi o povo escolheu soltar Barrabás e não a Jesus, porque antes da Páscoa, naquela cultura deles, tinha a cultura de soltar algum condenado. Então, na ocasião, tinham 2 condenados, Jesus e Barrabás, que seriam condenados à crucificação, e a igreja, os líderes, os sacerdotes, Caifás e todo o pessoal que estava ali, eles insultaram o povo para açoitar Jesus, soltar Barrabás e Jesus ser preso. Então isso foi na sexta-feira, Jesus foi preso e foi morto, e somente no domingo que ele ressuscitou, porque para um judeu, na época, não sei se é assim até hoje, mas na época, ele considerava o quê? Que se o cara passasse naquele estado, parecia que estava morto, durante 3 dias, é porque realmente estava morto. Mas se ele ficasse 1 dia ou 2 dias e acordasse, eles consideravam que a pessoa não tinha sido morta de verdade. Ela tinha talvez sofrido alguma doença ou alguma coisa que fez o organismo dela parar, mas que ela já voltou. Então isso não é exatamente um milagre de ressurreição. Por isso que Cristo ele ficou os 3 dias, para mostrar que realmente ele venceu a morte. Realmente ele venceu a morte por mim e por você. Ele venceu a morte para pagar os nossos pecados. Ele venceu a morte para ser a ponte entre nós e Deus, entre o povo de Deus e Deus. Então é isso que é comemorado na sexta. Então as nossas comemorações na sexta, elas começam por esse motivo. Então hoje, lembrando a vocês que é a sexta-feira da paixão. Hoje é quando nós comemoramos Jesus se entregando como sacrifício em nosso lugar.
Lembrando que essa entrega de Jesus ela não foi simples. Essa entrega de Jesus, primeiro, foi muito sofrido. Ele apanhou muito. Não sei se vocês ouviram falar da notícia na época do filme, mas teve o filme do Mel Gibson e ele não sofreu tudo aquilo que parece, porque foi encenação, mas parece que alguma chibatada pegou nele ou no dublê, não tenho certeza, mas é que foi parar no hospital e foi coisa, e foi uma ou duas que acertou. Então imagina Jesus. E na época os soldados não tinham dó, tanto é que crucificação hoje nós temos como sinal de vitória. A cruz para nós é um sinal de vitória. Por quê? Pelo que Cristo fez. Mas a cruz para eles na época era sinal de humilhação. Era a pior morte que alguém podia sofrer. Então por isso que era a mais judiada, era a mais castigada. Então o que Jesus fez por mim e por você não foi simples. O que ele faz, e pela fé sabemos que ele há de fazer, não é simples. Porque ele amou a sua vida, ele amou a minha vida, ele nos amou, ele está conosco, ele nos quer ao lado dele, ele nos dá força para seguir ao lado dele. Ele fez todo esse sacrifício, ele passou para a graça dele nos alcançar, para a graça dele estar nos salvando e estar nos auxiliando, nos capacitando a viver essa vida cristã, a viver essa vida ao lado dele. Lembrando que, gente, ele foi taxado de mentiroso. Ele falou assim: se você é filho de Deus mesmo, desce essa cruz aí que nós acreditamos. Assim, pelo sentimento humano que eu e você sentimos, quando nós podemos alguma coisa e não fazemos por causa de alguma coisa e alguém desafia a gente fica doido para fazer porque a gente sabe que a gente pode. Jesus venceu isso também. Jesus venceu o orgulho dele. Jesus venceu tudo que ele tinha que vencer. Ele pisou na cabeça da serpente na sexta-feira, no Getsemane, na oração. Ele falou para Deus nessa oração do Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então nós concluímos que a vontade de Deus é feita enquanto o reino dele está estabelecido. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Estamos estabelecendo o que Deus quer para a vida nossa e para a vida de outras pessoas através de nós. Então nós estamos passando por algo e qualquer coisa que estivermos passando, que nós possamos fazer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa, mas Deus tem um crescimento excepcional através da vontade dele. A vontade de Deus é linda, perfeita e agradável, e nós precisamos estar debaixo dela, precisamos estar debaixo da mão de Deus, da condução de Deus, para nós vencermos o mundo, para nós vencermos o maligno, para nós estarmos com Deus, porque não é nós, na verdade não é nós que vencemos o maligno, mas nós vencemos porque nós estamos em Cristo. Então é Cristo que vence, nós estamos com Ele, é por isso que nós vencemos o mal, é por isso que nós vencemos o maligno, é por isso que nós conseguimos tudo que nós temos até hoje, é por isso que nós estamos em Cristo. Porque ele, na sexta-feira da paixão, se entregou, mesmo sendo Deus, se entregou no meu e no seu lugar, para chegar até nós. Ele se humilhou, ele se derramou, ele está entre nós hoje, ele se alegra de ver o povo dele comemorar. Então, vamos comemorar, porque isso é um sinal de vitória para nós. A sexta-feira, ela transformou a cruz em sinal de humilhação para sinal de amor, para sinal de derramamento de amor sobre a minha e a sua vida. Amém.